Olá, paz do Senhor Jesus, aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Marco. Nós estamos de volta com mais uma aula, né? Hoje, a lição de número 7. Nós falaremos aqui, né, da batalha que existe dentro do nosso cérebro, ok? Falando nisso, será que nós conseguimos controlar o nosso pensamento, né? Será que nós somos realmente aquilo que nós pensamos ser? Bom, nós vamos responder essas perguntas, né, no discorrer aqui da nossa aula, tá ok? Bom, vamos aí para os nossos slides. Bom, aqui está então os pensamentos que na verdade é a arena de batalha da vida cristã. Muito importante aprendermos esta lição de hoje para que nós possamos lidar principalmente com os maus pensamentos, tá ok, irmãos? Bom, vamos lá então. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, na introdução, é que nesta lição estudaremos a respeito dos pensamentos, né? O intelecto é a parte cognitiva. A parte cognitiva é tudo que passa pela mente do ser humano, né? A cognição é tudo aquilo que envolve a mente, tá? Então, o intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Então, compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer e compreender. Amém, irmãos? Então, essa parte cognitiva, ela relaciona-se, ela envolve tanto a compreensão, né, a capacidade de pensar, o raciocínio, conhecer e compreender as coisas, tá ok? Bom, a visão introdutória. No estudo da antropologia é o estudo sobre o homem. Bom, irmãos? Então, sobre a antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro, no Gênesis, os fundamentos da nossa compreensão teológica, amém? Ali, os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. Então, quando nós estamos falando aqui de personalidade, nós estamos falando do que a pessoa é, envolvendo aí seus a sua vontade, suas decisões, enfim, os seus desejos. Então, isso é a personalidade do ser humano. Então, ali nos traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. Então, na vida do primeiro casal, Adão e Eva, eles foram dotados por Deus, né, de pensar, de agir, raciocinar, tomar decisões. Então a gente vai ver aí que a decisão, né, que tanto Eva como Adão eles tomam, primeiro passa, né, por seus pensamentos, tá bom? Adão e Eva usavam o intelecto, né, a inteligência, raciocínio, elaborando pensamentos e tomando decisões. Amém, irmãos? Importante ressaltar aqui que Deus ele não criou robôs, né? Ou seja, ele não criou homem e mulher como robôs e os programou, né? Para que fizesse a sua vontade. Não, o homem e a mulher, Adão e Eva, foram criados com livre arbítrio. Então, Deus deu a eles a capacidade de inteligência, do raciocínio, para que eles pudessem pensar e tomar decisões. Amém? Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado.
né? Então, toda essa trajetória do pecado que envolve Adão e Eva passou um momento na mente deles até que se concluísse o pecado, ok? Bom, Eva pensou que não devia e foi enganada. Eva pensou que não devia e foi enganada. Adão não pensou que devia e pecou, né? Então você vê que o pensamento é algo importante dentro do ser humano e que cabe no momento das decisões, nos momentos das decisões, elas podem ser positivas ou negativas. As nossas decisões podem ser boa, né, para nós, mas também pode nos causar um grande mal. Tranquilos? Bom, pensamentos são processos mentais. Então, como é que se forma o pensamento, tá, irmãos? A gente vai ver aqui o conceito, a origem, como é que o pensamento ele forma na mente do ser humano. Então, o pensamento, eles são processos mentais constituídos de informações que recebemos durante o dia, seja através de uma leitura, através de informações de redes sociais, televisão, enfim, reflexões, né, lembranças do passado, sentimentos, sons, imagens, tudo isso é um conjunto que forma, né, um pensamento na mente do ser humano, tá ok? Bom, a despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos que são biológicos, psicológicos e espirituais. Os externos, que incluem ambientais, que são experiências do cotidiano. Então, podem também ser uma combinação de fatores, pode ser uma combinação de todos esses fatores aí, que vai surgir na mente do ser humano os pensamentos. Tranquilos até aqui? Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou aprovando ou reprovando-os. E aqui nós então respondemos a primeira pergunta que eu fiz lá no início. Será que nós conseguimos controlar os nossos pensamentos? Uma coisa importante aprendemos aqui: nós não podemos evitar o pensamento. Amém? Nós não podemos evitar o pensamento, mas podemos controlá-lo sim. Amém, irmãos? Então, é aquela frase dita por Martim Lutero, né? Que o passarinho, ele pode voar sobre a nossa cabeça, mas não pode fazer ninho. Eu não consigo evitar que o pensamento venha até a minha mente, mas eu não posso alimentar esse pensamento. A partir do momento que eu começo a alimentar esse pensamento, eu estou propenso ao pecado, né? Se eu alimentar esse pensamento enquanto ele está na mente, eu ficar alimentando, ele descer para o coração e um risco muito forte do pecado ser consumado. Amém, irmãos? Então, a primeira pergunta que estamos respondendo aqui, sim, você pode controlar os seus pensamentos. E no decorrer da lição, nós vamos mostrar como é que eu consigo controlar os pensamentos, pensamentos maus, né? Os pensamentos ruins, né? Amém, irmãos? Glória seja Deus por isso. Vamos lá, então. Bom, os pensamentos podem ser bons ou ruins, né? Puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Então, a nossa mente é um cenário, né? Que passa por ela coisas boas e coisas ruins. Amém, irmãos? Se eu costumo dizer, né? Se os nossos pensamentos, né, em determinado lugar fosse passados assim num telão, né, para que todo mundo pudesse visualizar os nossos pensamentos, o que seria de nós, não é isso? Porque às vezes pensamos coisas boas, mas também pensamos coisas ruins. Às vezes pensamos coisas puras, né? Mas às vezes também profanas. Amém, irmãos? Então, a mente
ela cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, né? Aquilo que vemos, ouvimos, né? A boca, no caso aqui, aquilo que falamos, ou mãos ou nariz, aquilo que apalpamos, aquilo que cheiramos, tudo isso gera pensamentos em nossa mente, sejam eles bons ou maus, é a partir, né, dos órgãos, dos sentidos do nosso corpo, é que então se formam os pensamentos, né? Ok? Bom, abster-se de toda aparência do mal é essencial. Então, a primeira lição para que a gente consiga controlar os nossos pensamentos, não digo evitar, mas controlar, é o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Abster-se de toda aparência do mal. Amém, irmãos? Porque a aparência do mal está diante daquilo que é mal, consequentemente surgirá na nossa mente pensamentos ruins, né? Por exemplo, a gente está assistindo um filme, né, do vilão e do mocinho, a gente sempre vai torcer para que o vilão morra no final, não é isso? A gente, quando vê uma violência sendo praticada por alguém, logo já nasce no nosso coração um desejo de vingança, não é isso? E isso vai gerando em nós pensamentos ruins. Então, a Bíblia, ela fala abster-se de toda aparência do mal, é o primeiro requisito. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Amém, irmãos? E hoje, né, há uma gama muito grande de, digamos assim, fatores que nos impulsiona a pensar coisas erradas, né? Conteúdos enganosos, conteúdos impuros, a internet tem de sobra aí, né, gente? Então, é importante ressaltar isso aqui, tá ok? Deles podem surgir gravíssimos pecados como violência, como eu acabei de dizer, né? A questão da vingança, imoralidades sexuais, é o que mais agrava nos dias de hoje, né? Mentiras, calúnias, maledicências. Então, cabe-nos, né, abordar o ciclo pecaminoso. Amém, irmãos? Então, é importante, primeiramente, abster-se de toda aparência do mal. E a gente só faz isso examinando, né, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, a gente vai ver que nós conseguiremos sim. Então, os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana. Nós não conseguimos evitar o pensamento, ok? E devem ser avaliados quanto à sua origem, à natureza moral. É importante isso, tá ok? Tópico 2: gestão dos pensamentos. Bom, a Epístola aos Filipenses, certo? É repleta de referências a sentimentos ou emoções, também chamada de Epístola da Alegria, né? Já estudamos isso em aulas passadas. Mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Filipenses 4 e 8, na Epístola aos Filipenses, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Nós temos aqui, então, o que diz na palavra de Deus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pastor, no que eu devo pensar então? Eu devo pensar naquilo que é honesto, eu devo pensar naquilo que é justo, eu devo pensar naquilo que é puro, naquilo que é amável, de boa fama, nisso eu posso pensar. Amém? Mas, se o meu pensamento é o contrário de tudo isso, eu estou sendo uma forte alvo aí para que o pecado, né, tome posse da nossa mente, ok? Então, o uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva, amém? É assumir o controle do processo mental
não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios, intrusivos. Amém, irmãos? Então, o pensar aqui é o ato de você não se deixar levar, não se deixar ser conduzidos por pensamentos aleatórios. Há uma frase muito conhecida que às vezes falamos, né, que uma mente vazia é oficina para Satanás trabalhar nela. Então, a nossa mente, ela tem que estar ocupada, e principalmente com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, como temos gerido os nossos pensamentos? Como temos aí lidado com os nossos pensamentos? Nós temos dado vazão aos pensamentos ruins? Amém, irmãos? Isso é muito importante analisarmos, né? Então, em nossos dias, há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos, tá? Hoje em dia se trabalha muito em relação a isso. São estratégias de valor relativo, tá? Que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno, mas isso às vezes não resolve. Amém? A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Olha que interessante. Pensar nas coisas que são de cima, fala nas questões espirituais, né? Ah, pastor, então eu não posso pensar em nada que é terreno? Sim, podemos, mas temos que tomar o cuidado de não é, deixar, né, se levar só a pensamentos terrenos aqui na Terra. Até porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que espera, né, só aqui dessa terra é o mais miserável da face da terra. Amém? Então devemos pensar além das circunstâncias temporais, através de percepção, discernimento espiritual com a mente de Cristo. Amém, irmãos? Então, olha que interessante, né? A Bíblia Sagrada diz que nós temos o quê? A mente de Cristo. Então, em nossas orações, é fundamental, nas nossas orações, pedir ao Senhor que nos dê uma mente sã, uma mente sadia, que nos livre dos maus pensamentos, né? Isso deve fazer parte da nossa oração do cotidiano. Amém, irmãos? Porque os pensamentos, como eu disse, nós não conseguimos evitar. Então eu posso orar ao Senhor para que me livre dos maus pensamentos, né? Que o Senhor me dê uma mente sã, sadia, que o Senhor me dê a mente de Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, a leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. Amém, irmãos? Inspirados em verdades eternas. Então, essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Amém? Então, está aqui, tá, irmãos, um outro recurso. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. E aí, os pensamentos ruins está aí atazanando aí a sua mente? Pegue a Bíblia, comece a ler a palavra de Deus e os maus pensamentos vão sumir da sua vida em nome de Jesus. Amém? Meditar e refletir, pensar de maneira detida, né? Exige emprego da vontade, decisão de querer. Amém, irmãos? Então, quanto aquelas pessoas dizem que não conseguem, que são fracas, é porque realmente elas não querem, tá? Então, meditar e refletir, pensar de maneira detida, precisamos o emprego da vontade, decidir, querer que isso aconteça na sua vida, como eu já disse, né? Até mesmo orando ao Senhor para que consigamos esta mente sã, essa mente sadia, bons pensamentos, livrar dos maus pensamentos, amém? Produz sentimentos elevados, amor, alegria, paz, pelas verdades aprendidas. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar a verdade, nós vamos encontrar paz, amém? E isso vai trazer em nós uma sensação de satisfação, né?
Então, produz abundante sabedoria e correta direção. Então, a Bíblia nos proporciona isso, tá? Amor, alegria pelas verdades relatadas nela, também sabedoria e uma direta direção para a nossa vida, tá ok? Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos, ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável, tá? Então, aqui é importante, né? Nós não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar, correto? Mas, né, por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Louvado seja Deus por isso. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Amém, irmãos? Então, há momentos na nossa vida que nós precisamos desse tempo para relaxar a mente. Estamos vendo uma época da correria, não é isso? Tudo que a gente marca um compromisso, não dá para ir, né? O que é a primeira coisa que nós falamos? Ah, eu estava na correria aqui, não deu para fazer. Às vezes, nós deixamos alguns compromissos baseados nessa frase. Olha, não fui porque estava na correria aqui, não atendi porque estava na correria aqui. Na verdade, às vezes a pessoa nos manda uma mensagem, né? E a gente não tem, alguns realmente não têm tempo, né? Não teve tempo para ler. Mas muitas vezes acaba sendo uma desculpa, né? Olha, não estava na correria aqui, não deu para parar, não deu para responder, não é isso? Então, às vezes, precisamos dar um tempo para nossa mente. Relaxar a mente é algo muito bom. Jesus muitas vezes retirava com os seus discípulos, onde? Lá no Getsemane, no jardim, né? Aonde era um lugar que transmitia uma paz, e ali eles oravam, eles buscavam a Deus. Então, ele disse: Vinde vós aqui à parte, em um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus falando com os discípulos, né? O que nós aprendemos então no tópico 2? Que o cristão ele deve assumir o controle da sua mente. Amém, irmãos? A sua mente não pode ser oficina de Satanás, não. Então você tem que assumir o controle da sua mente, usando recursos espirituais, bíblicos, para pensar conforme a vontade de Deus. Amém? Tópico 3, a batalha na arena dos pensamentos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração, no caso aqui a mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos e desejos e decisões. Por isso a frase, né? Nós somos aquilo que pensamos, né? Então, irmãos, isso é muito importante, porque quando falamos que somos aquilo que pensamos, cai naquela situação, né, do, do complexo de inferioridade. Então, a pessoa, ao pensar sobre si, amém? Ela vai pensar que ela não pode, que ela é uma coitadinha, que ela é a menosprezada, enfim. Então, o pensamento, né? Ele tem que ser segundo a vontade de Deus. Não podemos ter um pensamento de inferioridade nem superioridade. Amém? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí nós temos uma palavra aqui em Provérbios 4 e 23, que na tradução, né, na linguagem de hoje, traz dizendo que somos guiados pelos nossos pensamentos. Amém? Provérbios 4, 23. Na linguagem nova, na tradução, tradução, né, na linguagem nova, né, numa nova linguagem para um fácil entendimento, diz lá em Provérbios que nós somos guiados pelo nosso pensamento. Então, nós percebemos aqui que Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças, como a frase de Martim Lutero, né?
Judas, né, deixou Satanás encher o seu coração. Ananias e Safira, né, Pedro diz, por que vocês deixaram Satanás encher o seu coração? Então, irmãos, o coração aqui é a mente, tá? Então, veja bem que os maus pensamentos, se não forem cuidadosamente expulsos da nossa mente, pode nos levar a prejuízos, a queda terríveis, né? Bom, o cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção à mente. Olha, isso aqui é muito interessante, né? Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexos de inferioridade ou superioridade, como eu já falei, segundo Coríntios 10 e 13. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano, Tiago 4 e 8. Livrar-se das intoxicações, que é o excesso de informações, principalmente das redes sociais, como já foi falado aqui, que produz fadiga, exaustão e ansiedade, e focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui, como diz 1 Coríntios 10, 23. Então, construir relacionamentos saudáveis. Amém, irmãos? Fazendo isso aqui, nós estamos adotando medidas práticas de proteção à nossa mente. Tranquilos? Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Olha que interessante, né? Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, tá? Dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Então, irmãos, temos um cuidado com isso aqui, né? Síntese, o que nós aprendemos aqui, então, no tópico 3? Que a mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza, certo? Ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. Amém? Partindo para a nossa conclusão, então, para um viver equilibrado, tá? Com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente, né? Somente assim viveremos em sintonia com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, aqui nós encerramos, né, esta aula, tá ok? Eu espero que você, né, tenha pensado nessa lição, amém, irmãos? Para que possamos ter uma vida quieta e sossegada, uma vida tranquila, livre dos pensamentos maus e ruins. Amém? Semana que vem estaremos de volta aí com mais uma aula, lição de número 8. Espero você por aqui. Fiquem com Deus.